dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai assistir. Você que tá no Spotify ou aqui no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Finalzinho a gente fala das nossas redes, enfim. Bora? Bora. Gente, eu tô aqui com duas mulheres que... Uma eu já conheço muito bem, que é a nossa gerente de seguridade aqui do Sebrae Previdência, a Luciana Ribeiro. Oi. E a outra daqui a pouco você vai saber quem é, mas eu já adianto que é a Adriana, tá legal? E mês de março a gente fala muito sobre as mulheres, né? E por que não fazer um podcast só com mulheres? Claro. Vocês devem estar sentindo falta do Caléo Alves e do Dan. Expulsamos os meninos e tomamos conta do podcast do Sebrae Previdência. Mas o motivo é especial. A gente vai falar de independência financeira. E, Lu, eu quero que você apresente a nossa convidada. Bom, falar da Adri é fácil, né? Carioca, inteligentíssima, linda, cheia de atividades, servidora pública, mulher de fibra, mulher forte, mulher independente. E é ela, Adriana Gomes. E aí, pessoal? Hoje o Sebrae Previdência é seu, esse espaço é seu. Eu sei que você tem uma história muito bacana, que muita gente precisa saber. E eu acredito que também vai inspirar muitas mulheres e homens também, né? A Lu já falou um pouquinho, né, sobre você, mas quem é a Adriana? Então, como eu falei, Vivi, essa é uma pergunta difícil e fácil ao mesmo tempo, porque eu sou em construção. Talvez até em 2019 eu tivesse certeza do que eu era. Hoje já nem tanto. Mas uma coisa que eu posso dizer é que eu sou Adriana Gomes da Silva por enquanto. Eu não sei o que. Eu tenho projetos, né, que a Lu sabe, pessoais. Mas eu sou carioca, eu sou filha de Josefa Gomes da Silva. E eu tenho uma história que, na verdade, a minha história surgiu lá no interior do Nordeste. E ela fez parte de tudo que eu sou hoje, então... Peraí, uma carioca que teve a história iniciada no interior do Nordeste, explique. Bora lá. A minha mãe, ela tinha 14 anos quando ela deixou o Nordeste como retirante. Ela, meu avô, minha avó vieram com os irmãos, no caso os irmãos da minha mãe, pro Rio de Janeiro. Então, minha mãe era a filha mais nova de praticamente 14 filhos. Desses 14 filhos, 9 sobreviveram, que foram pro Rio, né? 5 mulheres, essa é uma informação importante, 5 mulheres e 4 homens. Então, a minha mãe chegou bem nova e eu tenho 50% dela. 50% da garra, talvez ela não saiba o quanto que ela me influenciou, apesar de eu ter conversado diversas vezes com ela e falado, né? Porque, assim, a minha mãe começou trabalhando como empregada doméstica. Hoje em dia, as pessoas tendem a chamar de secretária, mas eu quero deixar claro que minha mãe era empregada doméstica. E aí a patroa dela, ela tinha uma patroa, não sei muito falar sobre a história da minha mãe, tá? Certo. Eu vou falar o meu ponto de vista, Perfeito, o que eu ouvi. bora lá. Incentivou a minha mãe a estudar. Começou a incentivar a minha mãe a estudar. E aí ela fez o 2º grau noturno, fez curso de datilografia. E a minha mãe, recentemente, quando eu fui passar agora a festa de final do ano com ela, ela falou que ela queria ser bancária e ela chegou a fazer um concurso. Ela tá no Rio? Tá no Rio. Então, isso tem a ver com o meu contexto pessoal hoje de servidora pública. Eu falei assim, quando a minha mãe falou isso, eu... Meu Deus! Constelação familiar praticamente aqui na nossa casa. E esse papo de constelação dar um podcast. Dar um podcast. Dar um podcast. Aí, ok, eu fiquei ouvindo, né? Porque eu amo quando a minha mãe ficou falando que ela fez um concurso, que ela foi pra Copacabana, né? E a minha mãe sempre foi uma mulher que guardava dinheiro, que estudava, que queria mais, que queria muitas coisas da vida, assim. Que legal. E aí, assim, eu só vou pular um pouco, depois qualquer coisa a gente volta. Bora lá. Minha mãe tinha um patrão, que era o senhor Aloysio Machado, que eu sou muito grata por ele. Por quê? O senhor Aloysio era professor de letras
na Universidade da Cidade, Universidade, que era uma universidade lá no Rio de Janeiro. Ele era chefe da sua mãe na época em que ela estava como empregada doméstica ou já era um passo? Minha mãe passou a vida inteira, tá? Ela se aposentou com 45 anos sendo empregada doméstica. Mas quando eu nasci, e né, por volta assim, eu tinha uns 4, 5 anos, ela trabalhava nessa casa com ele especificamente. Porque ela foi babá da filha dele. Tá. E aí ele me deu 5 livros. Você tinha 5 quantos livros. Uns 4, 5 anos, Certo. assim. Cara, eram assim... Eu guardei aqueles livros, né? E eu me lembro, assim, que eu não parava de ler loucamente. E aí vou falar o nome dos 5 livros que me marcaram. Você lembra? Lembro. E Uau. eu tenho eles A ainda. gente vai deixar Que na descrição. legal! Na descrição. O Assassinato de Roger Ackroyd, o da Agatha. O Assassinato no Expresso do Oriente, também da Agatha Christie. Mais importante que o Papa, que era um livro maravilhoso. Fernando Sabino, O Menino no Espelho. E A Menina que Não Penteava o Cabelo. legal. Então, assim, isso é só um parêntese. A vida da minha mãe como empregada, ela teve altos e baixos. Por exemplo, ela chegou a trabalhar nas lojas americanas, fez esse concurso, foi babá da filha desse senhor. Mas pra mim, eu acho que naquele momento ali, que eu tô falando 4, 5 anos, pode ter sido 6, assim, eu já sabia ler, né? Foi muito importante pra mim, porque o seu Aloysio me apresentou Mundo que você não conhecia. um nível de cultura, assim, que pra uma filha de empregada doméstica era, tipo, muito novo. Gente, eu tô falando isso, tipo... Isso a gente tá falando dos anos 80, ali anos 90. Exato. Início dos anos 90. Eu não tô... Exatamente, eu não tô falando de agora. E eu fui a primeira a fazer graduação. Então, Na sua família inteira, você foi a primeira a fazer graduação? Fui a primeira a fazer graduação. Que legal. E atualmente, eu terminando meu doutorado, eu seria a primeira a ter Legal. doutorado. Então, Mas aí o doutorado... é outra coisa. Aí é outra história, né? Eu tô no nível da pós aí. Fiz umas 30 pós. Então, assim, a minha história, que eu acho de influência, começou com esse senhor. Ou Ele seja, ela começou, na verdade, com a educação, né? com a educação. Eu acho a educação a base de tudo, assim. E eu vou falar, minha primeira graduação foi letras. Eu queria ter feito comunicação, porque, na verdade, o seu Aloysio dava aula na universidade, mas de comunicação social. E eu sempre amei falar, eu sempre amei esse ambiente de comunicação. Você formou aqui em Brasília? Não, Rio de Lá no Janeiro, Rio. na Universidade Ainda tá do lá no Estado. Rio. Sempre. Beleza, tá no Rio ainda. No Rio ainda. E aí, assim, né, vamos complementar. Minha mãe, ela é mãe solteira, eu tive um pai ausente, né? Eu sei quem é meu pai, eu honro muita coisa que tem em mim, veio dele. Mas, assim, falando dessa questão de dinheiro, assim, primeiramente eu vou dar o primeiro suporte, assim. Eu aprendi com a minha mãe. A minha mãe sempre guardou dinheiro, sabe? Sempre, nunca fez nada que ela podia, sempre pagou tudo à vista. Uma vez fizeram uma pergunta assim pra mim, Adriana, se você fosse responder de quem que o dinheiro é amigo na sua família? O dinheiro é amigo da minha mãe, sabe? Ela me ensinou muito, por isso que eu falo assim, o embasamento que ela teve, talvez essa primeira patroa dela, lá no início, quando ela chegou no Rio, tudo isso, na verdade, já estava escrito por Deus pra desencadear em quem eu sou agora. Porque, assim, se for pra pensar isso, não era nem pra eu estar aqui, né? De onde eu vim, né? Que é Nova Iguaçu. Mas talvez independente da formação da sua mãe ou da história da sua mãe, eu acho que o primeiro referencial da gente é sempre a mãe, né? De mulher. Verdade. O primeiro referencial, eu lembro que quando eu era pequena, fazendo um adendo, eu vi minha mãe se arrumando pra trabalhar e ela sempre gostou muito de anel, pulseira, ela sempre gostou muito de se vestir bem, de ficar cheirosa. E eu lembro que ela ia trabalhar e ela passava um óleo específico e ela secava, ela passava o óleo molhada e secava com a toalha. Quando ela saía, eu ficava assim, cara, quando eu crescer eu vou ser exatamente assim. E eu ficava cheirando a toalha da minha mãe e me imaginando com aquele cheiro. E hoje eu uso aquele óleo que era da minha mãe. E isso eu acho que fica no nosso inconsciente, né? Então, verdade. eu acho que é muito natural a gente ter as nossas mães como o primeiro referencial de mulher, né? A minha eu costumo dizer que a questão de caráter, de princípios, isso eu herdei da minha mãe. A verdade é que eu não vivi isso, eu fui viver isso de educação financeira
quando eu comecei a trabalhar com previdência privada, com o Sebrae Previdência, né? Mas até então eu não tinha isso. E como é importante, porque isso vai refletindo. Eu já tô fazendo diferente com os meus filhos. E muitas vezes dessas referências que a gente tem, como a Adriana citou, a mãe talvez, sua mãe, enfim, não devia sentar com você ali pra mostrar, mas o que ela fazia já servia de espelho pra você. Então as atitudes dela talvez serviram muito mais de exemplo do que se sua mãe tivesse sentado ali e te explicar. Eu tô tentando, minha filha tem 4 anos, a Helena, e eu estou já ensinando pra ela o que é o dinheiro, né? Enfim, a poupança, e aí a gente já levei uns livros pra casa. Só que assim, ela faz umas perguntas que você fica, gente, você tem que ensinar, eu acho que o ideal é a gente ensinar na prática, né? Porque você pegar ali, não, senta aqui que eu vou te explicar. É muito complicado, principalmente quando ela é pequenininha, né? Tem um exemplo, você falou isso, eu lembrei de uma coisa. Ontem eu saí com os meus filhos, eu tenho 2, eu tenho um casal. E aí eu não sei o que é. Eu fui lanchar com o Vitor e com a Gabi. Aí o Vitor virou pra mim assim, nossa, porque ontem eu mandei uma planilha orçamentária pra ele. Eu falei assim, você vai controlar o seu dinheiro. Aí eu saí pra lanchar com eles e tal. Aí paguei a conta, aí ele falou, é resultado da planilha? Eu falei, é resultado da planilha. Aí eu percebi ele assim, pô, vou ficar mais ligado, acho que eu vou usar essa planilha que minha mãe mandou. O tal do exemplo, realmente. Aí no segundo ano eu falei assim, cara, eu não vou ficar parada, eu vou prestar letras pra UERJ. E aí eu passei, fui fazer francês. Então, por exemplo, eu pegava trem. Então a minha bolsa era pra pagar o trem. Eu usava o trem. Trem era a condução básica de Adriana Gomes da Silva para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, depois desses 4 anos, e eu tava indo para uma vida de pesquisadora, tá? De pesquisadora ali dentro da universidade. Só que chegou um momento que eu não suportei, né? Não ganhar um dinheiro, não tá ali na minha independência, assim. E eu falei assim, cara, eu vou trabalhar como secretária executiva. Consegui ir numa empresa, porque eu sabia falar inglês, francês. Uma empresa privada. Empresa privada, e fui trabalhar como secretária executiva. E... Já formada em letras. Já formada em letras. E aí, lá você vai conhecendo pessoas, né? Porque quanto mais você vai saindo do seu ambiente familiar e você vai indo pro mundo, mais você vai descobrindo. E meu chefe sempre conversava, Adriana, o que você quer? Você tem que pensar no que você quer. E nisso eu ainda queria ser artista, né? Fui fazer meu curso de cinema, fiz 2 cursos de cinema. No Rio de Janeiro, pra ser assistente de direção e assistente técnica. E enquanto secretária formada em letras, você começou a cursar comunicação? Não, aí eu praticamente saí disso, porque eu me apaixonei pela letras, mergulhei no francês e tal. E aí tem todo um contexto, tá? Eu namorava com 22 anos ali, 23, que eu tava terminando a graduação, e aí você já começa a ver que você distou um pouco, né? Porque eu tinha um pensamento assim, cara, eu quero ir pra França, porque eu estudei na França, eu quero ver essa realidade, quer dizer, eu estudei francês, quero ver essa realidade. E na cabeça dele, tudo que eu queria era muito grande. Do namorado? Do meu namorado. Era muito ambicioso, assim. E você começa a achar que ou você é louca, porque você tá num ambiente, sabe, com tudo aquilo ali. E você fica assim, gente, será que o que eu quero é tão ruim, é tão errado assim, né? E eu fui trabalhar nessa empresa que eu falei, como secretária executiva. E ali eles foram falando, olha, Adriana, você tem que ver se você vai partir para outra formação, ou se você vai fazer um concurso público. E eu fui estudando as possibilidades e não deixei de fazer meu curso de cinema. Certo. Então foi aí que você pensou em talvez fazer um concurso público. Até então isso não estava nos seus planos. Não estava nos meus planos, né? Eu acho que é bem difícil. A cultura do concurso público, ela não é forte, nem no Rio, nem em São Paulo. Aqui em Brasília as pessoas já fazem faculdade com esse viés, né? Tem muita gente que tá aqui em Brasília, quem tá assistindo e quem tá ouvindo pelo Spotify. A gente tá aqui em Brasília e é uma cultura bem até hoje. Então assim, aí eu fui escolher. Aí, de primeira, assim, eu escolhi o meu cargo atual, mas eu não prestei, porque eu queria algo mais rápido e mais fácil. Então eu prestei o concurso para o UFRJ, com técnicas em assuntos educacionais, que eu amei. Foram os 3 anos, assim, maravilhosos na minha vida. Então você entrou na Universidade Federal. Primeiramente.
Então lá a gente Foi trabalhava... o primeiro cargo público. Primeiro cargo público. E nisso, eu ia falar assim, bom, aí o namoro acabou, né? Tipo assim... Ainda bem, Mas aí o namoro acabou, obviamente, porque o rapaz não queria nem chegar até a França. Então não foi mais ou menos por isso. A gente... Isso contribuiu, vai! Nós éramos imaturos, né? Então, a mesma forma que eu tava descobrindo quem eu era e o que eu queria, ele também tava no ritmo dele. De repente era diferente do meu. E eu também sou muito grata, porque tem hora que, assim, eu faço... Eu sou muito grata porque eu não estou com ele. Eu sou muito grata, Obrigada, Deus! Não, assim, eu sou muito grata porque hoje em dia, quando eu paro dentro da terapia, eu me lembro de diálogos nossos, assim, cara. E eu falo assim, gente, assim, eu era louca. Então, quando eu entrei na FRJ, e eu tô falando assim que eu sou muito grata, que eu amei, era muito bom. Atender os alunos estrangeiros e falar português, francês, inglês, espanhol. Cara, eu ia assim, eu tava apaixonada por aquilo, sabe? Eu gostava muito do meu trabalho. Fui muito reconhecida lá. Tenho saudade imensa. Mas assim, nesse ano de descoberta ali, cada movimento que você faz para sair de um ambiente e ir para o outro, você aprende uma coisa a mais. Então, quando você vai para engenharia, tipo, se eu sair, menina da letras, aí eu fui para engenharia. Vamos, né, organizar as coisas aqui, né, senhorita? Né, uma planilha, aí eu assim, nossa, um engenheiro, a planilha. Assim, vamos categorizar as coisas, vamos ser organizadora. Então, assim, eu já era, né, pão dura, digamos assim. E aí, na engenharia, com todos esses conhecimentos de como se organizar e tal, eu sou uma esponja, tá? Eu absorvo o conhecimento de onde eu tô. Aqui assim. você ficou 3 anos. 3 anos. E depois da UFRJ? Depois da FRJ, eu prestei o concurso e eu vim morar em Brasília. E é o local que você tá hoje. Isso. Beleza, Há quantos anos isso? Tem 8 anos. 2014 pra cá, acho que são 8 anos. Né? Tá, e aí então temos uma mulher jovem, recém-concursada num cargo, né? Num ambiente novo, numa cidade diferente. Se você consegue lembrar a sua expectativa em relação a essa mudança que teve na sua vida? Nesse período, quando você passou no concurso e você se pegou... Porque uma coisa é você tá ali mesmo passando o concurso, tá no seu ambiente, né? Exato. Uma outra coisa é você tão jovem ir pra uma outra cidade ali... Porque querendo ou não, a gente tem o apoio dos pais, né? Sim. Quando a gente tá junto. Mas quando você vai você é abduzida pra uma outra cidade, você vai pra um lugar onde você não conhece ninguém, que é um ambiente totalmente diferente daquele que você é acostumado... É difícil, assim, eu acredito que seja, eu nunca passei por isso. Como é que foi pra você isso? Ela tava num ambiente acadêmico, né? Totalmente acadêmico. E veio pra um outro serviço totalmente diferente. Ai, gente, assim, as expectativas eram altas. Eu acho, assim, hoje, olhando pra trás, eu era muito inocente, muito imatura. Eu tava saindo da casa da minha mãe, embora eu estivesse saindo com 30 anos de idade. A gente, quando mora na casa da nossa mãe, a gente é muito protegido, a gente é muito amado. Então, assim, o círculo é outro, o ambiente é outro. E você vai, né, construindo e se tornando a mulher que eu estou caminhando hoje a ser também melhor, né? Que é um processo que não será mesmo daqui. É aquela história, né? Tô com medo, mas vou com medo mesmo. Foi esse sentimento, tô com medo, mas vou mesmo? Cara, naquele momento, não. Naquele momento, assim, eu queria algo novo, porque, de uma certa forma, a vida em Nova Iguaçu era muito difícil, né? Porque esse período da UFRJ, eu tava ainda na casa da minha mãe. Então, você imagina que eu fui assaltada por motos no caminho, indo pra estação de trem lá. Então, assim, eu não tinha liberdade. Sabe? Então, assim, uma das coisas que me ajudou muito a guardar dinheiro era tipo, eu não tenho pra onde eu ir, eu vou guardar. Eu vou juntar, vou comprar meu carro. O que acontece? A gente conversa com muitas pessoas. Aqui mesmo, a gente tem perfis diferentes. E aí você usou um termo. Eu era pão dura, eu sou pão dura, eu era pão dura. E eu acho que a gente precisa saber lidar com o dinheiro. A gente não pode ser escrava dele, né? E o dinheiro não é uma coisa ruim. O dinheiro é uma coisa boa quando é bem usado, né? É algo que te dá alegria, né? Como é que é essa sua relação com o dinheiro? Porque a gente tem que desmistificar isso de que
né? Ao mesmo tempo que o dinheiro é muito importante, mas como é que você administra? Então, eu tenho medo, sabe de quê? Fala, Vivi. Qual é o seu medo, Vivi? Eu falo assim pra minha filha, Gabriela, ela tem 15 anos. E aí eu falo, minha filha, junta dinheiro. Olha, me fala um pouco dessa sua relação com o dinheiro, como é que você administra. Olha, eu vou falar coisas polêmicas, tá? Tá, Vivi? bora lá. Já tô com medo, Adriana. Assim, olha, você pode beber água, pode beber suco. Tá tudo ok. Essa semana eu tive uma conversa com a Lu, né? E aí, eu nem sei se assustei ela, porque assim... Com essa Lu? Com essa Lu. Mas ela me assusta em todo encontro, gente. Eu saio de todo encontro com ela assim, pensativa. O que era a conversa dela? Eu falei assim, olha, Lu, eu saí, fui dançar forró e tal, mas eu bebi água, sabe? E fui com o meu carro, voltei com o meu carro, bebi água. Por quê? Porque se eu fosse sair 4 dias tomando 3, 4 drinks... Eu não bebo, mas eu sei que quem bebe paga caro. 3 ou 4 drinks. Aí vamos botar uma média ali que dê R$100 só nos drinks. E aí, sim, todo final de semana eu estou gastando R$400. Com cachaça? Com cachaça. Isso no final do mês, pra mim, é R$1.600. Então, assim, hoje, o que eu concordo plenamente com você. Esse ensinamento aí é o total o que a terapeuta que eu fiz, que é a Daniela Flieger, do @terapia inteligente. O dinheiro, ele traz alegria. Mas o que me traz alegria? O que me faz feliz não é a mesma coisa que te faz feliz. Por exemplo, uma coisa que eu amo, tem a ver com a minha essência, eu amo viajar, eu amo me conectar com pessoas, eu amo conhecer pessoas. Então, por exemplo, entre gastar R$400 por final de semana em uma bebida, eu vou preferir guardar esse dinheiro pra viajar. Faz sentido. Sabe? Então, por exemplo, assim, o dinheiro de uma viagem, de uma troca, tipo assim, eu tô aqui, cara, sinceridade, hoje antes de sair de casa eu pensei, cara, hoje depois desse podcast eu vou estar mais rica. Porque prosperidade não é só dinheiro, né? Verdade. Então, assim... É esse ponto que eu queria que você... Então, o que acontece? Mais uma coisa que me dá valor muito em Brasília, que eu amo, a vida gastronômica brasiliense, que é... vamos num restaurante tal? Bora. Então, aquele prato, aquele momento, aquela experiência é importante pra mim. Eu tô fazendo isso toda semana? Não. Eu escolho um momento especial. Por exemplo, no meu aniversário vai ser um momento especial que eu vou fazer. Então, assim... Eu já tô animada. Então, você é de que mês? Fevereiro. Aquariana, cara. Mas essa é uma aquariana que ela tem alguma coisa em touro. Certeza. Ela não tem cara de aquariana, ela não. Ela fala que eu sou aquariana, mas eu não acredito. Ela é canceriana. Não, eu não sou. Assim, minha mãe é canceriana. Que eu sou de fevereiro, eu nem sei os signos dos meus filhos. Ela tem um problema com o negócio disso, mas eu vou ajudar. A gente vai ajudar ela a fazer uma astral dela. Mas respeito, ok, tá tudo certo. O meu é dia 5 de fevereiro. E o teu? 16. Então, assim, são momentos, sabe? Então, assim, por exemplo, hoje eu tô com um projeto de deixar minha casa muito mais confortável pra mim. Então, onde você mora? É seu? Então, assim, hoje eu deixo a casa muito mais confortável pra mim. Então, eu quero comprar um pillow, que eu falei pra Lu. Que deixa que eu quer comprar o quê? Pillow. Um pillow. Que isso, pai? É como... Isso vai pro podcast, a gente precisa explicar direitinho. Mas assim, ele é um... É erótico não, né? Não! Até poderia, mas não é. Ele é como um adicional pro colchão que deixa ele mais macio, mais confortável. Então, mas... É raro, né? Não é. Mas qual é a questão hoje? Existe, assim... Eu caminhei de vários processos. Então, a principal coisa o seu dinheiro, que você luta e trabalha todos os dias pra conquistar, ele, primeiramente, ele tem que ser usufruído. Então, ele tem que te dar, tipo, satisfação, felicidade. Porque tem gente que guarda, morre e o dinheiro ficou. Isso. E, na verdade, por exemplo, assim, nós mulheres que a gente trabalha muito, que a gente luta muito, que a gente tem, sei lá, vida dupla, né? Na verdade, casa e família. Cara, eu tô trabalhando pra quê? Pra me dar conforto. Sim. Também. Então, assim, eu não quero viver, assim, como diria a Daniela Flieger, em modo sobrevivência. Eu quero também
usufruir do meu dinheiro. Então, me questiono o que é importante pra mim. Então, eu quero uma cama legal. Eu quero. É importante pra mim. Importante pra mim não é... Pra mim, nem pra Lu. Bebê. Perfeito. Entendeu? Então, de repente, pra Lu, olha, Adriana, pra mim, eu gosto de gastar dinheiro com momentos com a minha filha. Então, Certo. toda vez que eu estiver com a minha filha, eu não vou ficar me monitorando, eu vou gastar aquele dinheiro. Então, a pessoa tem que saber. A questão hoje que eu acho da independência financeira e também da mentalidade, e tudo que eu falei aqui de ambiente tem a ver, porque o seu ambiente te influencia, é você se preparar para o que você quer. Sabe, um exemplo que eu pensei antes de vir pro podcast. A minha primeira bicicleta, não a primeira bicicleta que o meu pai me deu, né? Mas uma bicicleta na adolescência, eu que juntei dinheiro pra comprar. Porque minha mãe me dava uma mensalidade, né? Uma mesada. Uhum. E eu falava assim, cara, eu não vou gastar. Eu não comprava lanche na escola. Gente, eu era louca. Criança, né? Mas você já tinha esse objetivo já tinha esse objetivo. Adolescente enquanto criança. Eu nem me lembro se minha mãe falou assim, ó, você que junte seu dinheiro pra comprar a bike, mas eu queria uma bicicleta específica. Eu falei assim, eu ia comprar usada, ela me dava o dinheiro da merenda. Da merenda você e eu guardava, não comia. Eu era um palito. 2 em 1, já ganhou a bicicleta da magrinha. Eu guardava e comprei minha bicicleta. Mas, sabe? assim, agora a gente trazendo, né, pro nosso ambiente, o mercado de consumo, ele é mais amplo para as mulheres, né? A oferta para as mulheres, né, é muito maior do que para os homens, né? E isso é cultural. Então, e também acho que as mulheres, nós, né, sofremos pressão pra gastar mais, de alguma maneira. Porque tem muito mais produtos e muito mais coisas e ofertas para as mulheres. Infinitos produtos. Tem um monte de creme e é para cada parte. E aí tem unha, e tem salão, e tem cabelo. E quando, por exemplo, me coloco como exemplo. Eu fiquei 2 semanas sem fazer a unha. E aí fui tomar um café com a Adriana... E ela lá com as unhas vermelhas, né? E ela... Não, porque a minha prioridade é fazer minha unha. E eu aqui, ó... Aí, o que eu pensei? Eu falei, cara, eu tenho que fazer minha unha. Então, querendo ou não, isso é uma pressão indireta. Eu falei, não, ela tá com a unha feita, eu tenho que estar com a unha... Mas às vezes você não tá afim de fazer a unha, mas você se sente pressionada a tá com a unha feita. Não. E isso envolve gasto. Mas tem uma outra alternativa, a gente pode saber fazer também sozinha a unha, obviamente, né? Que isso aí já traz uma economia, que inclusive eu faço. Eu sei fazer a minha unha. Mas há uma pressão para que a gente gaste mais. Ao mesmo tempo, os salários das mulheres são menores, em até 30% em relação aos homens. Essa diferença, ela tá diminuindo com o tempo. A gente acredita-se que nas próximas décadas essa diferença vai se reduzir, mas ainda existe e é muito forte. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente é incentivado a gastar mais, a gente acaba ganhando menos. A sua experiência, tá? Não vamos falar de dados. Da sua experiência enquanto profissional, qual é a sua realidade? Então, você vê esse quadro hoje lá? A minha realidade é que todos ganham o mesmo salário, sabe? Exatamente por causa disso, porque o serviço público busca a equidade, né? Nesse sentido, todo mundo ganha a mesma coisa. O setor público tem diferencial. Os homens hoje têm um outro nível de gasto que a gente não imagina. Eu não tô falando eu tô falando de educação financeira agora. Uhum. Então, assim, tem homens que gostam muito de tecnologia, sabe? Eu fui no Rio agora, eu vi pessoas que ganham 2 salários mínimos que compraram um computador de 8 mil reais pra jogar. Então, assim, homens. Então, assim, aquilo ali é um valor pra eles, sabe? Então, ao mesmo tempo que eles não têm um valor de estético que a gente gosta, que a gente se sente bem, eles têm outros tipos de gasto, tipo gasto com carro. Carro pra mim não é uma prioridade, sabe? Carro pra mim ele é usado como um meio de transporte. Mas tem homem que, cara, vai pegar o carro, vai tunar o carro e aquilo ali é o hobby dele, sabe? É a vida dele, da mesma coisa que é o videogame, sabe? Então, ok. Agora, com relação às mulheres, eu posso falar de mim, e que eu acho que isso tem a ver com o nosso emocional. Eu acho que eu nem gosto de falar esse nome, né, porque eu não sou estudiosa na área, mas tem uma questão de dependência emocional, de codependência, que eu acho que a gente sofre emocionalmente
de um nível que isso pode refletir em compulsões. Então, compulsões por compra, compulsões por comer demais, ou se exercitar demais. É óbvio que eu não vou falar aqui se homem tem ou não tem, né? Porque eu tô falando da minha experiência, sempre eu tô tendo como base eu. Então, por exemplo, na pandemia, teve momentos, cara, que eu olhei e falei, cara, eu tô gastando demais com o quê? Com comida. Eu tô com uma compulsão. Por quê? Que sentimentos eu tô sentindo? Tô me sentindo sozinha, isolada? Então, eu preciso parar, olhar para esses sentimentos, porque esse sentimento meu vai afetar o meu financeiro. Então, isso eu acredito que nós, mulheres, a gente não consegue... Uma mulher racional, né? Porque tem gente que fala assim, cara, eu tô triste. Eu vou beber, sabe? Eu não quero sentir o que eu tô sentindo, eu quero relaxar, eu quero beber. Só que isso tem um custo. Um custo pra saúde da pessoa, um custo pro financeiro da pessoa. Porque, assim, na verdade, dinheiro é emoção. Dinheiro é emoção. Muito. Sabe? Então, assim, eu estudo economia hoje. Tem movimentos que eu vejo, ok, mas, cara, dinheiro é emoção, sabe? Uma coisa que eu amo na economia é a economia comportamental, porque, assim, o ser humano tá ali, né? O movimento de cada instituição, acompanhando o movimento do consumidor, né? Aí você vê, cara, o quanto que a publicidade influencia no consumo desse consumidor aqui. Então, assim, porque, assim, digamos, vou dar um exemplo concreto. Eu terminei um relacionamento. Ao invés de eu sentir aquela dor e falar assim, cara, eu tô triste, tal, o que eu posso fazer? Comer um pote de sorvete, sabe? Isso vai afetar minha saúde. Beber horrores, sabe? De uma forma exagerada. De uma forma que pode durar mais do que um dia, 2. E, na verdade, eu mergulho no meu profundo vazio e, cara, eu não sei lidar. E eu vou gastar. Você que gosta... Mais um livro aí pra vou falar. No meu primeiro ano, após o início do mestrado, eu li um livro chamado Mulheres que Correm com os Lobos. Eu tô lendo esse livro. Tá lendo. Que uma pessoa tinha me indicado há anos atrás e eu achei super difícil naquele primeiro momento. Aí eu falei assim, agora eu vou ler esse livro. Aí eu achei um podcast, que talvez seja isso, das meninas lá. E elas explicavam... A gente vai colocar o link aqui, né? A gente coloca. Aí eu li esse livro inteiro, em marcando e não sei o que e tal. Nem sabia se eu tinha entendido direito. Aí um dia eu passando pelo Facebook, gente, eu não sou de entrar no Facebook. E aí apareceu a propaganda da Daniela Flig, ela falando de uma mulher, heroína e não sei o que. Aquilo ali me seduziu, as palavras dela ali, aquela falando assim. Eu falei assim... Eu vi todos os vídeos, tipo assim, eram 3 vídeos. Eu nem sabia o que tava acontecendo, se tinha sido antes ou depois. Aí falava, aí ela no final ela fazia uma chamada assim, eu sei, heroína, que você vai querer fazer isso, sabe? Era um meio desafio, assim. E aí você, peraí, essa heroína, ela tá falando comigo? Exato. Aí eu falei assim, ela está falando comigo, eu vou bater lá. Eu vou fazer esse curso dela. Aí eu comecei a fazer o curso da Daniela. E era exatamente o que eu precisava, tipo, a nível, eu tô falando maturação psíquica, tá? E eu nem sei se ela sabe disso, tá? Eu nunca falei, mas eu engoli o curso dela, né? Eu tava com tanta fome, assim, que eu vi, assim, muito rápido. A primeira coisa que aconteceu a nível profissional de mudança foi depois desse curso da Dani. Por que mudou profissionalmente falando? Eu fui pra onde eu queria, né? Porque eu tava fazendo mestrado em economia e eu queria ir pra área fim dessa... Se deslocar me deslocar dentro do órgão. E aí cara, mas assim... Você era de que área? Eu era da comunicação. Você era da comunicação? Da área meio. Da área meio. E foi pra área fim. Tá. E foi pra uma outra área. Isso. E aí eu achei assim, cara, essa mulher, tudo que ela tá falando faz sentido, não tô achando que não tem nada fora do irreal, tudo que ela tá falando tem a ver com a minha vida, o que eu vivi, sabe, dessa coisa assim, de ter essa força pra estar aqui em Brasília, pra ter conquistado, né, falando em finanças, comprando as minhas coisas e tal. Vou fazer mais um curso, e fui fazendo mais um curso, fui comprando mais um curso, assim, até que ela fez esse curso chamado Dinheiro Sistêmico, porque ela tem um mega conhecimento. E a partir desse curso eu falei, não, agora
eu vou aprofundar muito mais nessa questão do dinheiro, eu vou olhar pro dinheiro. Então, hoje em dia, por exemplo, eu converso com as minhas amigas sobre dinheiro. Tipo, sento, eu vou falar, tipo, ó, ó, investimento, tal, o que eu acho, o que eu penso. Porque eu acho o seguinte, que uma... Você falou num ponto aí, questão investimento. Salário entrou. Você pega, você separa uma grana, você reserva uma grana pro teu futuro. Reserva. Como é que é essa sua relação com o seu futuro? Velhice. Tem muita gente que não gosta desse termo, né, Lu? E a gente fica brava, porque todos nós vamos envelhecer, eu quero envelhecer. A palavra velho, assim, às vezes a pessoa fala, velho, é a palavra hostil. Não é, é uma palavra, sim. Cada um tem uma visão, né? Enfim. Aqui a gente não tem muito problema com essa palavra, Você tá se preparando para o momento da aposentadoria? Você pega hoje... Não, primeira coisa, eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: você se imagina lá com algumas ruguinhas, né? Na melhor idade para alguns, na velhice para outros. Você se imagina? Você às vezes faz alguma reflexão de se olhar no espelho e falar, cara, como é que eu vou estar daqui a 30 anos? Não só fisicamente falando, mas o que eu espero da minha vida daqui a 30 anos? Eu tá se preparando para esse dia? Eu me imagino. Esse é o primeiro passo, Vivi. Porque quando a gente não se imagina naquela situação, não há do que se falar em planejamento. Eu me imagino, digamos assim... Então tá, eu vou falar, deixa eu ajudar. Vamos lá, como é que você se imagina e como é que você tá se preparando? E aí você vai falar fisicamente, que aí envolve saúde, né? E financeiramente. Escolhe o primeiro aí pra você falar, financeiro ou saúde? Tá, primeiro eu vou falar de financeiro, então. Bom, você que manda. Então, assim, atualmente, como eu falei, né, eu faço doutorado em economia, então eu busco conhecimento, de repente para dar aula em economia, ter a minha segunda renda, me embasar mais. Então, assim, no futuro, quando eu me imagino uma mulher que tá bem, que tá relaxada, que tem os seus filhos dando continuidade à vida deles, e eu tô com meu marido, podendo viajar, curtir a vida, e ao mesmo tempo, assim... Financeiramente estabilizada, sem nenhuma preocupação, uma autoridade naquele assunto ali, que eu vou estar exercendo no futuro. E você quer continuar trabalhando mesmo... Porque quando a gente tem liberdade financeira, a gente tem... O nome já fala, né? A gente tem escolha. Você se imagina trabalhando ou você se imagina vivendo de renda? Do que você construiu ao longo do seu período laboral. Entra, Duda, nossa Vem, Duda, tá tão linda hoje, tá de boca rosa também. Não, tá de boca vermelha, vestido verde. De boca rosa. De onde é que eu tirei isso? É a Adriana que tá toda rosa. Eu falo um negócio e penso outro. Tá de boca vermelha, linda. Obrigada. Tem que aparecer. A gente podia ter botado nesse podcast também, né? Não vai aparecer. Obrigada. Vai aparecer. Já aparece, né, Duda? Já todo podcast. Obrigada. Eu acho engraçada essa pergunta, que essa semana eu vi no Instagram uma postagem assim: se você ganhasse 10 milhões de reais amanhã, você iria trabalhar? Aí eu escrevi, com certeza eu iria, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu gosto de ser útil, eu gosto de servir. E eu escrevi, não, eu gosto do que eu faço, eu gosto do meu trabalho, sabe? Eu gosto, assim, eu gosto de... Você se imagina saindo hoje desse show futuramente? E... Tem planos pra isso? Porque eu vi que... eu comecei lá no Rio de Janeiro, quando você recebeu os livros aos 5 anos, mais ou menos. E, assim, você vem sempre planejando. Não, mas, assim, não é consciente, eu acho, né? Foi a vida levando, mas você não contou com a sorte. Não. Você agarrou as oportunidades e você estava preparadas pra ela, pelo menos... Essa é a percepção que eu tenho aqui. Que você... mas a gente contando a história é lindo, gente. Vai passar pra ver o negócio. Gente, eu indo pro trem... Obstinada. Imagina ela dentro do trem aqui, ó. O livrinho aqui. E pensando... Eu vou conseguir aqui, ó. É a menor consciência. Gente, eu passei por corpos porque pessoas foram assassinadas no meio do caminho. Meu Deus. Sério. Tipo, Nova Iguaçu... Você pensou em desistir?
Cara, a gente... Obstinada, é isso que eu tô dizendo. Eu tinha uma amiga, a Isabel, ela me esperava na esquina. Aí depois a gente velho, eu falei assim, Isabel, que coragem a gente tinha de você ficar me esperando 4 horas da manhã pra gente pegar o trem. Uma querendo proteger a outra. Óbvio. Ambas com 15 anos. Mentira. Como é que tá nosso tempo? É 51 minutos. Nossa. Já? Que isso, gente? Mentira. Eu tô te falando, ela é terrível. Passou 4 horas. Não, peraí. Tá. E a ponta do iceberg, gente. A gente Não, pegou calma, só a pontinha. que tem muita coisa aqui pra gente falar ainda. Adri, você falou como é que você se enxerga daqui financeiramente falando. Uhum. E aí, a Lu falou dessas duas questões, né? Peraí que eu dou uma dispersada. Tá, como é que tá aí, Tá Duda? bonita. Se eu tiver desgrenhada, deixa eu te falar. Eu não quero ser você não, viu, amor? Ou Ela tu já não entendeu. come, não? Não. Eu esqueci de falar, me desculpa. Você não- Tá de dieta. Não, ela é mais pegada saudável. Você não Total. queria falar de Família saúde? Não, assim, eu sempre pratiquei exercício físico, né? Desde criança. Então, só que, por exemplo, eu faço exames pra verificar colesterol. A mulher se cuida mais que o homem, né? Sim. Pelo menos a mulher vai mais ao médico que o a homem. gente leu A gente leu a respeito disso. disso hoje, né? E isso também é um cuidado, assim, só pra avisar, eu tive 2 tios com câncer na próstata, um deles faleceu em 2022. Então, foi bem triste, assim, e bem sofrido. Então, pra mim, essa questão de saúde, e principalmente por causa dessa questão de nós sermos mulheres, eu me cuido do meu útero, hoje, muito mais reforçado depois dos cursos que eu falei. Então, eu faço atividade física sim, eu cuido da minha alimentação, eu tomo ômega 3, eu faço o melhor que eu posso. Eu não tô falando que é 100%, mas é o melhor que eu posso. E é aquilo que eu falo, né? Se a gente não se cuidar nesse ponto, chega um momento que a gente se esquece, a gente se abandona. A mulher, ela, às vezes, ela se anula muito pelo outro, né? E o outro, não tô falando de um relacionamento, pode ser a mãe, pode ser o irmão, pode ser os filhos, pode ser o marido, pode ser o trabalho, sabe? Então, quanto mais nós estivermos bem, o nosso bem-estar, ele vai ecoar, ele vai ir para outras pessoas e vai ir para o nosso ambiente, sabe? Então, para mim, saúde é essencial. A gente tá no Mês da Mulher, o podcast é de independência financeira. E por que não falarmos de mulheres, né, que são dependentes financeiramente, como você colocou? Ou do marido, ou do pai, ou do irmão, enfim. Que conselho, o que você poderia, enquanto mulher, falar a respeito desse tema? Olha, eu acho que em primeiro lugar a pessoa tem que ver a realidade dela. Por exemplo, assim, se ela é uma mulher que tá com uma criança pequena, o que ela pode fazer para ganhar um dinheiro dela com aquela criança? Então, eu posso fazer brigadeiro e vender, eu posso fazer bolo e vender. Por mais que de repente você tenha uma formação, mas naquele momento é o que você pode fazer, eu acho que o conselho que eu posso dizer é: faça o que você pode fazer naquele momento. Dri, me conta uma coisa. Qual é a principal diferença que você vê entre o homem e a mulher no mercado de trabalho? No mercado profissional, no comportamento? Já que a gente tá falando aqui de comportamento. Olha, eu acho que o principal hoje que eu vejo é que não tem como eu ter o mesmo ritmo de um homem, sabe? Eu sou uma mulher que eu tenho TPM, que eu tenho um ciclo menstrual. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Antigamente, né, antes de eu fazer o curso, né, da Daniela Flieger, eu achava que eu podia ir no mesmo ritmo, que eu tinha que fazer no mesmo ritmo do homem, e nisso eu ia no meu limite, me desgastava, ficava cheia de dor, cheia de nódulo de tensão. E hoje em dia eu me respeito. Eu falei, cara, essa semana eu tô morrendo de cólica. Essa semana eu não consigo, sabe? E então o que eu vou fazer? Eu vou conversar com meu chefe, sabe? Agora, nesse quesito que eu tô falando físico, no quesito de gerência, né? Eu até conversei com a Lu sobre isso. O que eu acho? Eu acho que realmente nós somos diferentes. E quais são as habilidades da mulher, né, que eu acredito dentro de um ambiente de trabalho? A mulher, ela tem essa capacidade de olhar e ver a habilidade do outro. Tem uma capacidade de gerir conflitos, tem uma capacidade, por exemplo, de proporcionar um trabalho em equipe, de usar a sua intuição, ser um meio de comunicação, de ser uma gerente mesmo, uma governante nesse sentido. O que é uma governança feminina?
poder perceber, olha, o fulano é bom com planilha e esse aqui é bom com PowerPoint, então eu vou unir os dois num projeto tal. Esse aqui é bom com cálculo. E às vezes nós nos esquecemos que nós temos essas intuições e esse treinamento de gerir pessoas, de conectar pessoas, e aí a gente acha que a gente tem que ir para um lado de um gerenciamento com características masculinas, sabe? Então, dentro desse contexto, o que hoje em dia eu penso, assim, que a mulher, ela tem um papel diferente quando ela tá na gerência, sabe? Ela tem um papel de unir as pessoas, de, por exemplo, ser empática, por exemplo, tá lá aquela sua, vou dizer assim, sua servidora, nossa, cara, eu tô sentindo que ela não tá rendendo bem, vou chamar ela pra conversar, pra saber o que tá acontecendo. Extrair o que cada um tem de melhor, de talento. talento. E de repente essa mulher se separou, de repente ela teve um aborto porque ela tá tentando ter filhos. A gente não sabe. Então, assim, às vezes, o homem não sabe, por exemplo, se você tá tentando várias FIVs, sabe? De repente é difícil ele saber isso. E pra uma mulher é mais fácil, sabe? Eu tô falando assim, de um mulher tem um pouco mais de sensibilidade, né? Então, Talvez. assim, eu tô falando assim, dentro de um gerenciamento de pessoas, sabe? Claro. Eu não tô falando que não existam homens que não sejam capazes de fazer o mesmo. Mas eu tô falando que, no geral, as mulheres às vezes se esquecem dessas habilidades femininas, de gerar uma nova realidade ali, unindo todas as pessoas no trabalho, transformando um trabalho em equipe e delegando mais, sabe? Porque assim, se você tá numa gerência, existe uma razão de você estar ali. Você não tá ali porque você é uma farsa ou uma... como é que as mulheres dizem hoje, dessa questão de farsa, que agora eu esqueci a palavra, que é uma gestão mais conectada a isso, e isso, né, tá claramente lá no livro da heroína, da Maureen Murdoch, né, que é o... É um livro que você está lendo atualmente? Não, eu já li. Já leu? Já li. Nossa, de sábado pra cá ela já terminou, já deve estar no terceiro. Não dá pra acompanhar, Adriana, incrível. Não, é porque a Maureen escreveu esse livro, A Jornada da Heroína, e teve um momento lá no livro que ela fala disso, de uma gerência mais conectada com a nossa essência, sabe? Porque, gente, imagina se eu fosse, assim, querendo competir com um homem que sabe mexer muito num Excel, muito num R, muito no Power BI. Não, eu sou a gerente, digamos, eu quero o melhor cara dessa área comigo, sabe? E eu vou confiar nele, ele vai estar do meu lado, eu vou delegar, ele vai estar no projeto, eu vou... Assim, Você acha que as mulheres delegam melhor? Você acha? Não, o que eu tô falando é que essas são habilidades que nós temos. Sim, mas você acha, sua opinião, você acha que nós mulheres exercemos melhor esse papel de delegar, de dividir tarefas? Não, Isso... eu acho que a gente ainda a gente precisa trabalhar mais isso. Precisa avançar nisso. A gente precisa de... Cara, como é que eu vou falar isso pra você? Existem mulheres, sim, que sabem fazer isso, mas existem mulheres que vão pra uma linha de exercer um gerenciamento com características masculinas, entendeu? Não respeita a sua essência feminina. Sabe? É só isso, assim. E aí a gente se anula, a gente se fecha ali naquele nosso mundinho porque a gente tem que dar conta, entre aspas, né? Então, assim, parece que exige um esforço a mais, quando não. A gente precisa ter essa transparência que você relatou agora. Eu tenho os meus problemas, eu tenho as minhas limitações, mas isso não me diminui. Não. Isso não me deixa num papel inferior em relação ao homem no que diz respeito ao lado profissional. Cara, talvez as pessoas ou meus professores não saibam o sacrifício que é eu entrar lá no YouTube, que é a enciclopédia atual, e eu vejo todos os vídeos de R. Por exemplo, assim, eu vou... é o fórum. Vamos lá no fórum descobrir que fórmula, o que eu escrevo, né? Que características, que linguagem eu uso aqui pra chegar lá. Cara, isso é um desgaste mental horrível, sabe? E talvez pro homem, como ele não tem essas questões hormonais que eu tô te falando, é mais fácil ir em linha reta. Então eu tô falando assim, cara... Até porque o homem é linear, né? O homem, né? O homem é linear, então ele
Então, o que eu tô Vai falando pra embora. você, assim, pra eu criar um negócio no Excel é muito mais trabalhoso, ou digamos assim, no R, porque eu vou ter que pesquisar aquilo primeiro, porque é novo pra mim. Mas, por exemplo, assim, qual é o meu diferencial? Meu diferencial eu sou muito observadora, eu sei negociar, eu sei comunicar. Então, o que eu tô falando aqui de mim hoje, e eu acho que cada mulher tem uma habilidade, você provavelmente tem, ela tem, sabe? Por exemplo, a Lu, ela é mega comunicativa, ela é brincalhona. Então, assim, você nem sabe se ela tá dando uma bronca ou não, mas ela tá ali. Ela transforma a bronca. Sabe? Essa bronca tá sendo leve, é só uma chamadinha de atenção, sabe? Isso são, como eu te falar, assim... Habilidades mesmo. Habilidades. É. Então, hoje eu busco o pra mim. Por exemplo, talvez as pessoas não saibam o custo de guardar dinheiro, o custo de estudar, o custo de... não é fácil não, Vivi. Não é fácil não. Eu sei. A gente precisa encerrar. Eu acho que você precisa voltar. Voltarei. Tem muita coisa aí pra falar. Vai perguntar pra ela? Perguntinha. Ah, os livros, aquela coisa. O livro ela já deu, né? Ela já Não, deu esse aí ela vários falou livros. aleatório. Não, esse aí ela falou aleatório. Eu falei vários livros Não, aleatórios. além disso, Nossa, porque no assim, outro a dia eu gente... tô amando. Não, no caso dela, a gente vai dar várias indicações. Mas dentro do curso da Dani, um livro que me chamou a atenção foi A Jornada da Heroína, da Maureen, né? Que também serve, mas eu não sei se pode ser considerado difícil. Mas é um livro que ajuda até as mulheres de comunicação, porque, assim, esse livro a Maureen conheceu o Joseph Campbell, que ele escreveu A Jornada do Herói. E A Jornada do Herói é o grande livro usado hoje na comunicação social, na publicidade, no cinema. Então, ali você já tem uma ideia que é um livro forte. Infelizmente, assim, eu não posso dizer o caminho, mas eu posso dizer que não é fácil, que é um processo de construção de identidade, de criação de identidade que precisa de tempo, precisa de se olhar muito, e é isso que eu tô falando aqui pra você. E, cara, uma coisa eu vou ser muito sincera. Hoje, o que eu sou hoje, psiquicamente, não tem nada a ver com o que eu já fui, assim, você pode perguntar pra qualquer pessoa, mas uma das grandes causadoras disso, com certeza, foi a Daniela Flieger, com os cursos dela, porque mesmo fazendo terapia, eu não conseguia progredir. Mas é justamente isso, né, Adri? É essa jornada da vida, né? É esse crescimento, essa mudança. Eu sou a mesma Viviane de 2010? Não. Né? Acho que eu não sou a mesma Luciana do mês passado. A gente cresce e eu acho isso tudo lindo. Faltou a música. A música. A música? Sim, pra Queremos nossa playlist. uma música. A gente tá fazendo uma playlist Calma feira. aí, que eu vou botar aqui, que hoje, assim, gente... Vai botar a musiquinha? Não, eu vou falar A pra gente não vocês. pode. O quê? Disseram aí dos direitos Aí o autorais. vídeo é bloqueado. Mas a gente vai... Sério? Sério? Gente, que informação do... Ah, é verdade. É, tem isso mesmo. Mas aí a Adri... passa Mas o aí a gente nome, vai colocar na nossa playlist. vai estar na playlist. Gente, eu sou apaixonada... Gente, eu tenho que escolher uma Eu sou música apaixonada também. pelo Luan Santana, agora com o Sério? Henrique e Juliano. E aí eu tava malhando hoje de manhã e eu ouvi uma música dos dois, assim, que aí o Henrique fala assim, vem cá, Luan! Vem cá, Luan. Vem cá, Luan! Erro planejado. É minha música. O planejado. Erro planejado. Erro planejado. Poxa, ele planejou um Não, erro. gente. A gente Erro falando de planejado. planejamento, ela me vem com um erro planejado pra fechar o Exatamente! Porque até o erro é planejado. planejado. Isso. Tem Boa, erro que a Adri. gente sabe que tá errado e vai. Tem. Gente, Aí mesmo, aí insiste. ó, Mas vocês não vão que- falar, mas tem um filme do homem da minha vida que se chama Keanu Reeves. Lindo. Advogado com o Diabo. Ai, advogado do O que diabo. acontece? Tem um filme inteiro e no final ele fala assim, não, eu vou abandonar esse caso. É o erro planejado. Aí no final ele desce, vaidade, é meu pecado favorito. Então assim, o erro É ele planejado. é planejado, É sabe? verdade. Dri, muito obrigada pela confiança, por ter aberto parte da sua vida aqui com a gente. Ah, eu eu amei conhecer a tua história. Muito obrigada. Lu, quer falar alguma coisa? Obrigada. Obrigada. E a gente toma um café já já. Obrigada, viu, Dri? Pessoal, quer falar de... Quer mais? Não?
Não, Vai. vou. Vai. Eu Pessoal, amei, meninas. Gostou? Amei. É bom, né? Eu ainda fico meio travadinha aqui, ó, porque eu sou acostumada, mas é o primeiro, né? A gente tá Não, a gente Duda, não. venci. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Você vai dar esse spoiler? Vou. Aqui na comunicação sou eu, Caléu e Eduarda. E eu sou aquela pessoa que gosta de ficar nos bastidores. Então, assim, vencemos juntas. Nossa, e a minha vencemos. amiga aqui, ó, minha parceira de profissão, ajudou. Aqui vai, tipo, uma passando energia pra outra, porque as duas têm pavor desse movimento. É, a gente curte. mas Vamos juntas, que a gente tem que fazer. Ela fala, faz, Vi, faz. Vai, Eu depois gosto a gente de estar vê. ali, ó, entendeu? Sentadinha ali na minha mesa, trabalhando, pagando os meus boletos e vendo todo esse trabalho que a comunicação faz. Então, assim, muito obrigada pela confiança, Sebrae Previdência, Dri. E assim, ô Duda, aposto que você tá assim, não vai falar dos canais, Vivi, não vai falar das redes. Gente, vai ficar aqui na nossa legenda todas as nossas redes, Instagram, Spotify, LinkedIn, o nosso próprio YouTube, esqueci? Portal. O nosso portal do Sebrae Previdência, o nosso Instagram é o Finanças Check, tá bom? Segue a Beijo, gente lá. galera. Beijo, até a Tchau, próxima. tchau, obrigada. Tchau, galera do Spotify. Tchau.